Meu amado filho, ouça com atenção, pois isto não é por acaso. O arcanjo Miguel está ao seu lado agora mesmo, sussurrando uma verdade que você não pode ignorar. Ele diz: isto é sobre o seu filho. As orações dele por você chegaram ao céu, e o que está prestes a acontecer abalará a sua alma. Não se afaste. Cada segundo que você permanece aqui, você se aprofunda mais na revelação destinada apenas a você. Filho meu, seu nome está sendo pronunciado nas cortes do céu. Inimigos ocultos queriam a sua queda, mas Miguel levantou sua espada para protegê-lo. Você sente esse peso no peito? Esse é o sinal de que algo está mudando. Amado, se estas palavras tocam você, pause e inscreva-se agora, porque o que vem a seguir não é apenas uma mensagem, é o seu destino sendo escrito diante dos seus olhos. Você não pode arriscar perder a próxima palavra que Deus colocar no seu caminho. Miguel diz: uma tempestade esteve se formando ao redor da sua família, e seu filho esteve na brecha, orando pela sua segurança. Em breve, a resposta às suas orações chegará à sua porta. Fique comigo. Não deixe esta mensagem, pois aquele que se afastar perderá o momento em que o céu revela a bênção oculta. Cada palavra à frente carrega um pedaço do milagre pelo qual você tem chorado. Filho meu, o tempo é curto. Você deve ouvir isto até o fim, porque dentro destas palavras está a chave para destravar o que lhe foi roubado. Filho meu, não role a tela, não desvie o olhar. Este é o momento que o céu escolheu para você. O arcanjo Miguel esteve lutando pelo seu nome, e esta noite o seu destino será revelado. Ele diz: isto é sobre o seu filho. Suas lágrimas, suas orações, seus sussurros silenciosos, quando ninguém estava olhando, nunca foram ignorados. Amado, você sabe quantas noites ele pronunciou seu nome diante do céu? Você sabe quantas vezes os anjos se inclinaram, levando suas palavras para o alto? O que está vindo não é pequeno. É um abalo. É um milagre vestido de trovão. E está mais perto do que você pensa. Fique comigo. Não perca este momento. Porque se você perder sequer uma linha, pode perder o sinal que Deus colocou só para você. Escute. Miguel está estendendo uma carta selada com fogo. Tem o nome da sua família escrito nela. Não pode ser aberta por ninguém além de você. E o que está dentro transformará lágrimas em risos. Perda em abundância, medo em poder. Não vá embora, não se apresse. Cada linha que você ouve é uma semente sendo plantada em sua vida. Meu amado, seus inimigos pensaram que silenciaram suas orações. Eles pensaram que a demora o destruiria, mas o céu não esquece. A espada de Miguel foi desembainhada, e nenhum plano oculto pode durar diante da luz. Amado, deixe-me dizer isto. As orações do seu filho já mudaram algo nos céus. Mesmo enquanto você está sentado aqui agora, os anjos estão se movendo. A resposta está a caminho, mas o arcanjo Miguel diz: se você ignorar esta mensagem, o inimigo tentará nublar sua visão, mais uma vez. Então, fique desperto, continue ouvindo, fique aberto, filho meu. Os céus sussurram: não tema. O que antes estava trancado está prestes a ser liberado. Você não ficará de mãos vazias. Aquele que orou por você logo verá sua oração respondida diante dos seus próprios olhos. Você sente o ar mudando? Você sente o peso sendo levantado? Isso não é imaginação. É a mão de Deus se movendo. Amado, a página está virando. O capítulo da demora está se fechando. O novo capítulo da restauração está se abrindo. E isto não é para outra pessoa, é para você. Você chorou, você esperou, você perguntou: quando, Deus? Quanto tempo mais? A resposta do céu é agora. Mas Miguel diz para não parar de ouvir, pois a verdade completa ainda está se desenrolando. Se esta palavra toca seu espírito, certifique-se de se inscrever agora, porque o céu continuará liberando mais. Não permita que o inimigo roube seu momento com o silêncio. Amado, tem mais. As orações do seu filho construíram um muro ao seu redor. Cada palavra que ele pronunciou foi como um tijolo, protegendo você de flechas que você nem sequer viu. Você sabe quantas vezes você deveria ter caído, mas não caiu?
Você sabe quantas portas deveriam ter se fechado com força, mas de alguma forma permaneceram abertas? Não foi acaso. Foi a voz dele e a espada de Miguel e a misericórdia de Deus. Mas agora vem o abalo. E quando o abalo terminar, apenas a verdade permanecerá. As máscaras cairão, os mentirosos serão expostos, e aqueles que duvidaram de você o verão se levantar. Fique comigo, fique até o final, porque o arcanjo Miguel diz: o próximo sinal virá em 3. Procure por ele. Ele aparecerá quando você menos esperar. E quando vier, você saberá que o céu falou, filho meu. Você não foi esquecido. Suas orações não desapareceram no silêncio. Sua espera não foi em vão. Cada lágrima foi guardada. Cada palavra foi escrita. Cada clamor foi respondido. Agora é o tempo de se desenrolar. Agora é o tempo dos milagres repentinos. E seu filho verá com seus próprios olhos. Filho meu, aquiete seu coração e ouça isto com atenção, porque o que estou prestes a lhe dizer não é uma palavra comum. O arcanjo Miguel esteve vigiando na borda do seu destino, e seus olhos nunca o deixaram. Ele diz: isto é sobre o seu filho e sobre as orações que foram elevadas por você, quando você não podia levantar sua própria voz. A fé dele, mesmo quando a sua tremia, alcançou o trono de Deus. Amado, é por isso que você ainda está de pé. É por isso que as flechas do inimigo nunca o perfuraram tão profundamente como pretendiam. É por isso que as portas que deveriam ter se fechado permaneceram abertas. E porque as oportunidades voltaram mesmo depois da demora. Você pensou que era acaso, mas o céu diz que foi o eco da oração de um filho e o escudo da espada de Miguel que o preservaram. Houve noites em que você quase desistiu. Houve dias em que seu coração sussurrou: qual é o sentido disso? Mas você sabe o que aconteceu nessas horas? A voz do seu filho subiu como incenso. Suas lágrimas regaram o solo do seu milagre. Cada vez que ele orava por você, um anjo era despachado, e batalhas que você nunca viu eram travadas em seu favor. Mesmo agora, enquanto você lê isto, os céus testemunham que as orações dele estão sacudindo e soltando bênçãos que antes estavam acorrentadas. E logo, o próprio chão que você pisa tremerá sob o peso das petições respondidas. Você não pode perder este momento, pois o desenrolar já começou. E se você se afastar agora, poderá perder de vista o sinal quando ele vier. Amado, o arcanjo Miguel diz: o tempo do silêncio acabou. O inimigo queria que você acreditasse que nada estava se movendo, que suas orações e as dele eram engolidas pelo ar. Mas o céu está rindo dessa mentira. Cada palavra foi registrada, cada suspiro foi anotado. E agora, neste tempo, esses registros estão sendo abertos diante do trono de Deus. Você foi marcado para a restauração. Você foi escolhido para a renovação. A demora não foi negação, foi preparação. E embora a espera tenha machucado seu espírito, ela também aguçou sua fé. O milagre está mais próximo agora do que nunca, e não vem em segredo. Será público, inegável e inesquecível. Houve noites em que você quase desistiu. Houve dias em que seu coração sussurrou: qual é o sentido disso? Mas você sabe o que aconteceu nessas horas? A voz do seu filho subiu como incenso. Suas lágrimas regaram o solo do seu milagre. Cada vez que ele orava por você, um anjo era despachado, e batalhas que você nunca viu eram travadas em seu favor. Mesmo agora, enquanto você lê isto, os céus testemunham que as orações dele estão sacudindo e soltando bênçãos que antes estavam acorrentadas. E logo, o próprio chão que você pisa tremerá sob o peso das petições respondidas. Você não pode perder este momento, pois o desenrolar já começou. E se você se afastar agora, poderá perder de vista o sinal quando ele vier. Amado, o arcanjo Miguel diz que o tempo do silêncio acabou. O inimigo queria que você acreditasse que nada estava se movendo, que suas orações e as dele eram engolidas pelo ar. Mas o céu está rindo dessa mentira. Cada palavra foi registrada, cada suspiro foi anotado. E agora, neste tempo,
esses registros estão sendo abertos diante do trono de Deus. Você foi marcado para a restauração. Você foi escolhido para a renovação. A demora não foi negação, foi preparação. E embora a espera tenha machucado seu espírito, ela também aguçou sua fé. O milagre está mais próximo agora do que nunca e não vem em segredo. Será público, inegável e inesquecível. Filho meu, ouça com atenção. Os próximos dias revelarão os verdadeiros rostos das pessoas. Alguns que sorriram para você à luz do dia conspiraram contra você no escuro. Alguns que fingiram ajudar silenciosamente esperavam vê-lo tropeçar. Mas a espada de Miguel rasgou o véu e o que estava oculto será revelado. Não se surpreenda quando as máscaras caírem e a verdade abalar o próprio chão ao seu redor. Este abalo não é para destruí-lo, mas para separá-lo de toda a voz que estava bloqueando seu milagre. E através de tudo isso, as orações do seu filho serão como uma luz guia, mostrando qual caminho tomar, em quem confiar e o que soltar. Amado, o céu é urgente nesta hora. Miguel diz: fique desperto, continue ouvindo, continue observando. Não se afaste desta mensagem, pois cada linha carrega o ritmo do seu desenrolar. O que está prestes a tocar sua vida não é pequeno, é geracional. A resposta que está vindo não apenas o abençoará, mas se espalhará para o futuro do seu filho, para a sua linhagem familiar e para aqueles que pensavam que suas orações não importavam. Deus escreveu um novo capítulo com o seu nome nele, e este é o começo. Fique firme porque o milagre já está à sua porta. Filho meu, você carregou mais do que qualquer um sabe. E ainda assim, continuou andando quando sentia o chão quebrar sob seus pés. A verdade é que o céu esteve observando cada passo, e suas lágrimas não foram ignoradas. Miguel diz: mesmo quando você pensou que sua voz estava perdida, seu filho estava pronunciando seu nome ao ouvido de Deus. É por isso que você ainda está de pé hoje. É por isso que a escuridão nunca o engoliu por completo. As orações dele se tornaram a âncora quando seu navio foi agitado, e sua fé acendeu uma vela quando sua noite estava pesada demais para suportar. Agora, os céus declararam que o tempo de espera está terminando, e a tempestade que uma vez ameaçou destruí-lo se tornará a própria chuva que rega a sua bênção. Amado, não subestime o que está acontecendo ao seu redor, agora mesmo. Você pode não ver o quadro completo, mas os anjos já estão se movendo para suas posições. Cada oração que seu filho fez se tornou como uma semente enterrada no solo do céu. E embora parecesse que nada estava acontecendo por um tempo, agora o solo está se abrindo e o fruto está brotando. Este fruto não é comum, é abundante, transbordante, além do que você imaginou ser possível. Deus diz: você pensou que apenas sobreviveria, mas eu o chamei para prosperar. Você pensou que veria apenas um pequeno alívio, mas eu preparei um dilúvio de restauração. Esse dilúvio já está se formando e logo alcançará sua casa. Você sentiu o peso da traição. Você conheceu a ferroada daqueles que sorriram para você, mas secretamente desejavam ver seu fracasso. Esta foi uma das suas feridas mais profundas, pois você nunca lhes desejou mal. No entanto, eles acenderam fogos secretos contra você. Mas o arcanjo Miguel viu cada esquema, e sua espada atravessou as mentiras deles. A verdade está sendo descoberta, e as próprias armadilhas que eles armaram para você se tornarão os laços em que eles mesmos cairão. Não tema esta exposição, pois não é para envergonhá-lo, mas para libertá-lo. Deus diz que o que foi feito em segredo será gritado dos telhados, mas meu filho não será destruído. Meu filho será exaltado. Há uma mudança em sua linhagem. Amado, as orações do seu filho abriram uma porta para a bênção geracional entrar. O que antes era retido por padrões de perda, ciclos de demora e correntes de medo está sendo quebrado. Neste momento, você notará, a princípio nas pequenas coisas, oportunidades que vêm de repente, paz onde antes havia ansiedade, força onde a fraqueza vivia. Mas logo a mudança crescerá, e você perceberá que as mesmas coisas que foram roubadas da sua família
estão sendo devolvidas em medida multiplicada. Seu filho testemunhará isso e sua fé aumentará, pois ele saberá que suas orações tiveram peso nos céus. Meu amado filho, o tempo de ficar oculto acabou. Por tempo demais você se sentiu invisível, não ouvido, esquecido. Você se perguntou se o céu ainda se lembrava do seu nome, se Deus ainda contava suas lágrimas. Mas Miguel diz: nenhuma de suas lágrimas foi desperdiçada, nenhum clamor foi ignorado. Cada momento foi registrado e agora os livros estão sendo abertos. Estes livros carregam seu nome, suas batalhas, suas vitórias ainda por vir. O céu decretou que a restauração é a sua porção e nenhum poder na terra ou nas trevas pode bloquear o que Deus já assinou com sua mão. Esteja preparado, pois a resposta virá de repente. Não será de acordo com o seu cronograma, mas será exatamente no relógio de Deus. Em um momento, você pensará que nada mudou, e no momento seguinte, a porta se escancarará, e o que você esteve orando estará diante de você. É por isso que o arcanjo Miguel diz: fique atento, não desista agora, pois você está mais perto do avanço do que jamais esteve. A última arma do inimigo é o desânimo. Seu último truque é convencê-lo de que nada acontecerá, mas a verdade é o oposto. Você está no limiar do milagre. E o inimigo sabe disso. É por isso que a pressão pareceu mais pesada, as demoras mais dolorosas, o silêncio mais alto. É porque o seu amanhecer está surgindo e a escuridão é sempre mais densa logo antes de o sol nascer. Meu amado filho, o tempo de ficar oculto acabou. Por tempo demais, você se sentiu invisível, não ouvido, esquecido. Você se perguntou se o céu ainda se lembrava do seu nome, se Deus ainda contava suas lágrimas. Mas Miguel diz: nenhuma de suas lágrimas foi desperdiçada, nenhum clamor foi ignorado. Cada momento foi registrado, e agora os livros estão sendo abertos. Estes livros carregam seu nome, suas batalhas, suas vitórias ainda por vir. O céu decretou que a restauração é a sua porção, e nenhum poder na terra ou nas trevas pode bloquear o que Deus já assinou com sua mão. Esteja preparado, pois a resposta virá de repente. Não será de acordo com o seu cronograma, mas será exatamente no relógio de Deus. Em um momento, você pensará que nada mudou, e no momento seguinte, a porta se escancarará, e o que você esteve orando estará diante de você. É por isso que o arcanjo Miguel diz: fique atento, não desista agora, pois você está mais perto do avanço do que jamais esteve. A última arma do inimigo é o desânimo. Seu último truque é convencê-lo de que nada acontecerá. Mas a verdade é o oposto. Você está no limiar do milagre e o inimigo sabe disso. É por isso que a pressão pareceu mais pesada, as demoras mais dolorosas, o silêncio mais alto. É porque o seu amanhecer está surgindo e a escuridão é sempre mais densa, logo antes de o sol nascer. Amado, os céus estão alinhando sinais para você. Miguel diz: procure pelos três, procure pelos alinhamentos repentinos, procure pela voz que se repete quando você menos espera. Estas não são coincidências, são confirmações. Deus está tecendo padrões em sua vida, agora mesmo, para lhe mostrar que o milagre é real, que a bênção está a caminho. Preste atenção aos sussurros, aos números repetidos, aos encontros repentinos, pois cada um é um fio no tecido do seu testemunho. E quando a tapeçaria estiver completa, você ficará maravilhado de como cada detalhe se conectou para trazê-lo até aqui. As orações do seu filho não estão apenas cobrindo você, mas pavimentando um caminho à sua frente. Este caminho é marcado com luz, e embora os inimigos ainda possam espreitar nas sombras, eles não podem tocá-lo, pois Miguel caminha à sua frente. A espada do arcanjo arde com fogo e corta todo o laço, toda a armadilha, todo obstáculo que antes o atrasava. Você se moverá mais rápido agora, pois as demoras estão se quebrando. O que levou anos agora, levará meses. O que levou meses agora, levará dias. E alguns milagres, amado, virão em uma única noite. Não despreze os pequenos começos. Não ignore os pequenos sinais,
pois são provas de que o céu já está se movendo. O milagre completo está se formando, mas como o amanhecer, começa com uma luz fraca no horizonte. Logo o horizonte brilhará, e ninguém poderá negar que a mão de Deus tocou sua vida. Amado, fique perto, fique pronto, continue acreditando, pois o abalo vai acabar, e quando acabar, somente a verdade e a bênção permanecerão. Filho meu, o Espírito diz, não se canse nesta hora, pois embora Meteor na batalha ao seu redor tenha sido feroz, a vitória já foi escrita em seu nome. O arcanjo Miguel não saiu do seu lado nenhuma vez, e o escudo do céu foi colocado em seu caminho. Você se perguntou muitas vezes por que ainda está de pé quando tanto veio contra você. E a verdade é esta: as orações do seu filho têm sido como pilares sustentando os muros do seu destino. Quando o inimigo pensou que o edifício desabaria, quando as tempestades se ergueram mais alto que a sua força, essas orações invisíveis se tornaram o alicerce sob seus pés. Amado, isto não é por acaso. Isto não é comum. É uma orquestração divina e você está vivendo dentro do desenrolar dela. Cada demora que você experimentou não foi punição, mas preparação. Você perguntou por que as portas se abriam e depois se fechavam de repente. Você perguntou por que as oportunidades escapavam assim que você estendia a mão para segurá-las. A resposta não foi rejeição, foi o tempo certo. Deus estava moldando o terreno, fortalecendo o alicerce e alinhando as pessoas certas para o tempo certo. Agora esse tempo chegou. O céu diz que chegou a hora de as portas permanecerem abertas, das oportunidades ficarem em sua mão, das bênçãos se enraizarem profundamente para que não possam ser roubadas. E você saberá que é real, porque não virá com esforço ou luta interminável, virá com uma paz que não pode ser abalada. Amado, Miguel o adverte para não ignorar a guerra oculta que cercou sua família. A verdade é que, enquanto você carregava fardos no natural, forças invisíveis tentavam tecer padrões de destruição no espírito. Elas queriam que ciclos de perda se repetissem em sua linhagem. Elas queriam que o medo fosse transmitido como herança. Mas as orações do seu filho ergueram-se como um muro de fogo contra isso. A voz dele se tornou uma espada no reino espiritual, e o céu levou sua palavra a sério. Agora os ciclos estão se quebrando. A herança de tristeza está sendo trocada por uma herança de alegria. O que sua família perdeu por anos está sendo restaurado em um único tempo, e a restauração ecoará pelas gerações vindouras. Não pense que a dor foi desperdiçada. Amado, cada noite de lágrimas foi registrada, cada pergunta sem resposta foi anotada. E agora o próprio Deus está virando as páginas da sua história e declarando: basta. O deserto termina aqui. A bênção começa aqui. A bênção que está vindo será grande demais para ser mantida em silêncio. Aqueles que zombaram verão. Aqueles que duvidaram testemunharão. Aqueles que conspiraram contra você serão silenciados por ela. Miguel diz: não tema seus rostos, não tema suas vozes, pois a mão de Deus falará mais alto que todas elas. Você pode se sentir despreparado para o que está prestes a chegar, mas o céu diz que você está mais pronto do que imagina. As provações que você enfrentou não foram feitas para destruí-lo. Elas estavam treinando você. Elas aguçaram sua fé. Elas lhe ensinaram resiliência. Elas o forçaram a ficar de pé, mesmo quando nada fazia sentido. Agora, essas mesmas qualidades o levarão para o novo tempo, pois esta bênção não é frágil. Ela não se despedaçará sob pressão. Foi testada no fogo e perdurará. Amado, é por isso que você não pode desistir agora. É por isso que você não pode se afastar da palavra. Parar aqui seria sair logo antes da colheita. Desistir aqui seria ir embora bem quando a chuva está caindo. Miguel diz: fique atento, preste atenção aos sussurros, preste atenção aos sinais repentinos, pois o céu está marcando seu caminho com confirmações. Você ouvirá a mesma frase em lugares inesperados. Você verá números se repetindo com precisão. Você encontrará pessoas pelo que parece ser acaso, mas depois entenderá que eram conexões divinas.
Estes não são acidentes, são provas. Deus está tornando impossível que você duvide que Ele é quem está orquestrando este tempo. E quando as peças finalmente se encaixarem, você verá que nada foi aleatório, que cada detalhe tinha um peso. Você pode se sentir despreparado para o que está prestes a chegar, mas o céu diz que você está mais pronto do que imagina. As provações que você enfrentou não foram feitas para destruí-lo. Elas estavam treinando você. Elas aguçaram sua fé. Elas lhe ensinaram resiliência. Elas o forçaram a ficar de pé, mesmo quando nada fazia sentido. Agora, essas mesmas qualidades o levarão para um novo tempo, pois esta bênção não é frágil. Ela não se despedaçará sob pressão. Foi testada no fogo e perdurará. Amado, é por isso que você não pode desistir agora. É por isso que você não pode se afastar da palavra. Parar aqui seria sair logo antes da colheita. Desistir aqui seria ir embora bem quando a chuva está caindo. Miguel diz: fique atento. Preste atenção aos sussurros. Preste atenção aos sinais repentinos, pois o céu está marcando seu caminho com confirmações. Você ouvirá a mesma frase em lugares inesperados. Você verá números se repetindo com precisão. Você encontrará pessoas pelo que parece ser acaso, mas depois entenderá que eram conexões divinas. Estes não são acidentes, são provas. Deus está tornando impossível que você duvide que Ele é quem está orquestrando este tempo. E quando as peças finalmente se encaixarem, você verá que nada foi aleatório, que cada detalhe tinha um peso. Amado, as orações do seu filho chegaram a um ponto de cumprimento. Por anos, elas subiram como fumaça de um altar, e agora o céu está enviando o fogo para consumi-las. Esse fogo não é destruição, é transformação. É o sinal de que o tempo de espera está terminando. O fogo do céu tocará o que parecia sem vida, e de repente a vida brotará. Sonhos mortos reviverão. Oportunidades fechadas se reabrirão. Respostas silenciosas rugirão como trovão. Isto não é apenas mais um ciclo. Este é o ponto de virada. Daqui para frente, seus passos o levarão à expansão, à abundância, à restauração. Você também notará uma mudança em seus relacionamentos. Amado, aqueles que deveriam ficar serão atraídos para mais perto, e aqueles que nunca foram verdadeiramente por você se afastarão silenciosamente. Não lamente a ausência deles, pois é parte da poda. Deus está removendo o que não poderia suportar sua bênção, e Ele está abrindo espaço para aqueles que honrarão o milagre. Miguel diz: não se agarre ao que está caindo, solte e você verá minha mão claramente. O abalo pode parecer perturbador, mas é necessário, pois somente o que está enraizado, na verdade, permanecerá de pé após este tempo. Amado, prepare seu coração para uma alegria repentina. Você viveu em tempos tão longos de sobrevivência que quase esqueceu como é a verdadeira alegria. Mas Deus diz que você rirá de novo. Você acordará em paz de novo. Você andará sem medo de novo. E isso não será temporário. Durará porque vem da mão dele. Não tenha medo de abraçá-la quando ela vier. Não a sabote duvidando que seja real. Confie que, se o céu escreveu isso para você, ninguém pode apagar. Filho meu, há uma urgência santa pressionando nesta exata hora. Você sente, não é? Esse peso estranho no peito, essa agitação inabalável em seu espírito. Não é sua imaginação. É o céu se inclinando, se aproximando, chamando seu nome com fogo. O arcanjo Miguel está diante de você com uma palavra que não o soltará. Ele diz: as orações que saíram dos lábios do seu filho se tornaram como flechas nos céus. Elas perfuraram a escuridão. Elas cortaram através das nuvens e alcançaram o trono de Deus. Nada pode parar a resposta agora. Nada pode deter a bênção que já foi assinada e selada com fogo divino. Meu amado, você não deve se desviar desta mensagem, pois se você ficar até o fim, toda a verdade oculta será revelada diante de você. Houve momentos em que você acreditou que tinha sido abandonado. Você se perguntou por que teve que sofrer sozinho, por que a traição continuava tocando sua vida, por que as portas se fechavam quando você mais precisava delas.
mas a verdade é que você nunca esteve realmente sozinho. Miguel diz que naquelas horas mais sombrias, anjos o cercaram como um exército à noite. Você não podia vê-los, mas eles levantaram sua cabeça quando você a curvou em desespero. Eles levaram suas lágrimas ao céu como ofertas. E seu filho, sim, seu filho, ficou na brecha, sussurrando seu nome ao ouvido de Deus, construindo um escudo ao seu redor, sem nem mesmo saber o poder total de suas palavras. Esse escudo resistiu, e agora ele liberará algo maior do que você jamais imaginou. Amado, a dor que você suportou não foi em vão. Cada tempo de demora, cada noite sem dormir, cada pergunta sem resposta estava moldando um testemunho poderoso demais para ser ignorado. Deus não se esqueceu de você e agora está tecendo cada pedaço quebrado em uma coroa de glória. A história que um dia o envergonhou se tornará a história que o fortalece. A traição que um dia quase o destruiu se tornará a evidência da vindicação de Deus. O silêncio que um dia quebrou seu espírito se tornará o pano de fundo para o trovão dele. Miguel diz que o silêncio está acabando. A tempestade está se dissipando. A resposta está chegando. E quando ela chegar, você saberá que nada foi em vão. Mesmo agora, o Espírito sussurra que as máscaras estão começando a cair. Aqueles que sorriram em seu rosto, mas o amaldiçoaram nas sombras, estão sendo revelados. Não temas a exposição deles, pois isto não é para envergonhá-lo, é para protegê-lo. Deus está cortando as vozes falsas para que as verdadeiras possam permanecer. Alguns relacionamentos terminarão de repente. Algumas portas se fecharão bruscamente, mas não chore por elas. Não corra atrás delas, pois Miguel diz: a poda deve vir antes que o fruto possa aparecer. Deixe ir o que é falso e você verá o que é real se erguer mais forte. Amado, as orações do seu filho abriram um portão geracional. Você pode não ver ainda, mas a atmosfera da sua linhagem está mudando. Onde antes havia peso, a luz fluirá. Onde antes havia perda, a abundância se multiplicará. Onde o medo antes mudava seus passos, a coragem criará raízes. Deus não está apenas respondendo por você, Ele está respondendo por seus filhos e pelos filhos de seus filhos. É por isso que a guerra pareceu tão pesada. É por isso que a pressão quase o quebrou. Porque a bênção não é pequena, é geracional. E o inimigo queria pará-la antes que pudesse começar, mas ele falhou. A espada de Miguel cortou as cordas e o portão da bênção se abriu. Meu amado, prepare-se para sinais repentinos. Nos dias à frente, você notará números repetidos, palavras repetidas, momentos repetidos. Isto não é aleatório. São as impressões digitais do céu, mostrando a você que a promessa já está em movimento. Quando você os vir, não os ignore. Sussurre de volta: eu vejo, Deus. Eu recebo. Esse reconhecimento fortalecerá sua fé e aguçará sua visão, e você se moverá em alinhamento com o que o céu está fazendo. Não descarte as pequenas confirmações. Elas são a prova de que o milagre maior já está vivo. Amado, as orações do seu filho abriram um portão geracional. Você pode não ver ainda, mas a atmosfera da sua linhagem está mudando. Onde antes havia peso, a luz fluirá. Onde antes havia perda, a abundância se multiplicará. Onde o medo antes mudava seus passos, a coragem criará raízes. Deus não está apenas respondendo por você, Ele está respondendo por seus filhos e pelos filhos de seus filhos. É por isso que a guerra pareceu tão pesada. É por isso que a pressão quase o quebrou. Porque a bênção não é pequena, é geracional. E o inimigo queria pará-la antes que pudesse começar, mas ele falhou. A espada de Miguel cortou as cordas e o portão da bênção se abriu. Meu amado, prepare-se para sinais repentinos. Nos dias à frente, você notará números repetidos, palavras repetidas, momentos repetidos. Isto não é aleatório. São as impressões digitais do céu mostrando a você que a promessa já está em movimento. Quando você os vir, não os ignore. Sussurre de volta: eu vejo, Deus, eu recebo. Esse reconhecimento fortalecerá sua fé e aguçará sua visão,
e você se moverá em alinhamento com o que o céu está fazendo. Não descarte as pequenas confirmações. Elas são a prova de que o milagre maior já está vivo. Amado, o Espírito diz que você não apenas sobreviverá a este tempo, mas se levantará dele. Você ficará mais alto, falará mais forte e andará mais livre do que nunca. Você não carregará mais as correntes de ontem, pois Miguel as despedaçou. Você não repetirá mais as traições em sua mente, pois Deus está escrevendo uma nova memória em seu coração. Você não esperará mais em silêncio sem fim, pois o trovão das orações respondidas já está rolando em sua direção. Logo, ele irromperá como um relâmpago, e você ficará maravilhado com o que Deus fez. Então fique, filho meu, fique até o fim. Não vá embora. Não silencie esta palavra, não descarte este fogo, pois quanto mais tempo você permanecer aqui, mais o céu poderá derramar em você. A bênção não está pela metade, ela é completa. O milagre não é parcial, ele é completo. E a história não está inacabada, está pronta para se desenrolar. Miguel diz: diga a eles para não temerem, não duvidarem, não desistirem, pois a hora do abalo está se transformando na hora de se levantar. Amado, seu nome foi escrito no pergaminho da bênção e a tinta não pode ser apagada. Filho meu, ouça isto com a parte mais profunda do seu espírito, pois estas palavras não são palavras comuns. Elas são uma lâmpada para os seus pés, na hora da meia-noite. O arcanjo Miguel não parou de sussurrar seu nome nas cortes do céu. Mesmo quando você duvidou de si mesmo, mesmo quando questionou se lhe restava algum valor, o céu o viu como escolhido, como precioso, como necessário. Você não foi ignorado, você não foi esquecido, você não foi apagado, amado. Há um livro com o seu nome, e cada página que antes parecia cheia de perda e confusão está sendo reescrita com esperança e vitória. É por isso que as tempestades tiveram que rugir tão violentamente, porque o inimigo viu um novo capítulo antes de você, e ele queria convencê-lo de que nunca chegaria. Mas a espada de Miguel defendeu o pergaminho do seu destino, e agora o capítulo está se abrindo diante dos seus olhos. Amado, você atravessou vales onde as sombras se estendiam e a esperança parecia escassa. Mas cada passo que você deu não foi desperdiçado. Deus estava contando esses passos, marcando esses momentos e moldando sua resistência. Houve noites em que você chorou até dormir, sussurrando palavras no escuro que pensou que ninguém ouvia, mas o céu estava ouvindo. Os anjos registraram cada suspiro, e as orações do seu filho adicionaram peso a cada palavra. Essas orações se tornaram chaves, destrancando portas que você nem sabia que existiam. E agora, portas que estiveram ocultas por anos estão se abrindo, e atrás delas está a restauração do que foi roubado. Você pensou que a história tinha acabado, mas Deus diz: estou apenas começando. Meu amado, preste atenção agora, pois Miguel declara que esta é a estação da exposição. Cada sorriso falso, cada punhal escondido, cada traição não dita está sendo trazida à luz. Não tema esta exposição, pois é a misericórdia de Deus em ação. Ele está removendo o veneno para que a bênção possa fluir pura. Há pessoas que você pensou que precisava, mas elas estavam apenas drenando sua força. Havia lugares aos quais você pensou que pertencia, mas eles nunca estiveram alinhados com o seu destino. Deus os está removendo, não para prejudicá-lo, mas para libertá-lo. Miguel diz: não se agarre ao que está partindo. Solte, e você verá minha mão mais claramente do que nunca. A poda é dolorosa sim, mas o fruto que ela produz o fará esquecer a dor. Amado, você está à beira de milagres repentinos. O relógio do céu está batendo uma nova hora, e as respostas que você esperou não estão mais atrasadas. Haverá momentos nos dias à frente em que as oportunidades chegarão tão rápido que você se perguntará se está sonhando. Mas você não está sonhando, você está colhendo. As orações, as lágrimas, a paciência, a resistência, tudo isso esteve regando este momento. Deus diz: restituirei os anos que o gafanhoto consumiu, restaurarei a alegria que a tristeza drenou, devolverei o dobro por cada perda. Amado, espere o inesperado,
pois milagres estão prestes a bater à sua porta, sem aviso prévio. Você pode se perguntar, por que agora? Por que não antes? Amado, a demora não foi castigo, foi alinhamento. Sementes não podem florescer no inverno, e bênçãos não podem fluir antes do seu tempo. Você não estava sendo ignorado, você estava sendo preservado. Se a bênção tivesse chegado cedo demais, as pessoas erradas a teriam roubado. As vozes erradas a teriam distorcido e seu coração não estaria pronto para segurá-la. Mas agora você está pronto. As orações do seu filho lavraram o solo. A espada de Miguel limpou o caminho. O tempo do céu se alinhou e o milagre não será retido, nem por mais um momento. Amado filho, prepare-se para encontros divinos. Nos dias à frente, você encontrará pessoas que parecem estranhas, mas elas carregarão chaves para o seu destino. Você ouvirá palavras ditas por outros que parecerão ter sido feitas sob medida para você. Você entrará em lugares que nunca planejou ir e encontrará portas que só você pode abrir. Estas não são coincidências, são orquestrações. O céu está tecendo conexões com precisão, e se você ficar desperto, verá o fio. Miguel diz: não descarte esses encontros. Eles são sinais do desenrolar, são provas da promessa. Amado, sua vida está entrando em um tempo onde nem mesmo seus inimigos poderão negar a mão de Deus sobre você. Aqueles que zombaram testemunharão. Aqueles que duvidaram verão. Aqueles que amaldiçoaram serão silenciados, não pela sua força, mas pela de Deus. A bênção será tão visível, tão inegável, que falará mais alto do que qualquer acusação. Não gaste energia se defendendo, pois o fruto do seu milagre será sua defesa. O céu está declarando sua vindicação, e nenhuma voz terrena pode calá-la. Amado filho, prepare-se para encontros divinos. Nos dias à frente, você encontrará pessoas que parecem estranhas, mas elas carregarão chaves para o seu destino. Você ouvirá palavras ditas por outros que parecerão ter sido feitas sob medida para você. Você entrará em lugares que nunca planejou ir e encontrará portas que só você pode abrir. Estas não são coincidências, são orquestrações. O céu está tecendo conexões com precisão. E se você ficar desperto, verá o fio. Miguel diz: não descarte esses encontros. Eles são sinais do desenrolar, são provas da promessa. Amado, sua vida está entrando em um tempo onde nem mesmo seus inimigos poderão negar a mão de Deus sobre você. Aqueles que zombaram testemunharão. Aqueles que duvidaram verão. Aqueles que amaldiçoaram serão silenciados, não pela sua força, mas pela de Deus. A bênção será tão visível, tão inegável, que falará mais alto do que qualquer acusação. Não gaste energia se defendendo, pois o fruto do seu milagre será sua defesa. O céu está declarando sua vindicação, e nenhuma voz terrena pode calá-la. Amado, o Espírito está pressionando você para ficar perto da palavra dele, da presença dele, dos sussurros dele. Este não é o momento de se desviar. Este não é o momento de se descuidar. O milagre está próximo, mas a distração também. O inimigo sabe que não pode parar a bênção, então ele tentará fazer você perdê-la através do desânimo ou da dúvida. Miguel diz: fique desperto, fique enraizado, continue acreditando. Cada palavra que você está ouvindo agora é parte do escudo que protegerá seu foco. Não se afaste até que a plenitude tenha sido liberada. Filho meu, os céus estão carregados de promessas, esperando para serem derramadas em sua vida, e você não deve ir embora agora. Miguel diz: o tempo do abalo atingiu seu pico, mas o abalo nunca teve a intenção de quebrá-lo. Tinha a intenção de quebrar o que não era verdadeiramente seu. Você chorou por coisas que se foram. Você implorou por portas que permaneceram fechadas. Mas o que você não percebeu foi o seguinte: essas coisas teriam envenenado sua bênção se tivessem permanecido. Cada partida, cada rejeição, cada final repentino foi a mão do céu protegendo você. Mesmo quando você pensou que tinha sido abandonado, você estava sendo preservado. Amado, você não estava sendo punido. Você estava sendo preparado. Você sente como o ar está diferente ao seu redor agora?
Não é sua imaginação. A atmosfera está mudando. As orações do seu filho criaram uma cobertura tão forte que nem mesmo as tempestades deste mundo podem penetrá-la. Quando ele sussurrou seu nome diante de Deus, anjos foram despachados para guardar seu futuro. Quando ele chorou por sua proteção, muros de fogo se ergueram ao seu redor no espírito. Você pensou que sobreviveu porque era forte, mas a verdade é que você sobreviveu porque o céu se recusou a deixar você ir. O próprio Miguel montou guarda e nenhuma arma formada contra você pôde prevalecer. Amado, esta é a estação em que essas orações invisíveis se tornam visíveis. Os muros que barravam sua bênção estão rachando. As correntes que prendiam sua promessa estão se partindo. As respostas que pareciam perdidas estão correndo em sua direção como rios rompendo uma barragem. Deus diz que você verá mudanças repentinas. Você experimentará viradas repentinas. Você viverá avanços repentinos. E quando eles vierem, virão tão rápido que você nem terá tempo de duvidar. Um dia você acordará na mesma luta e no dia seguinte estará de pé no seu milagre. Filho meu, devo adverti-lo sobre isto. Nem todos ao seu redor celebrarão. Alguns ficarão em silêncio quando sua bênção chegar. Alguns se tornarão frios quando seu avanço se tornar visível. Não se abale com isso. Miguel diz: o silêncio deles é a prova do coração deles. Deixe-os ir, pois eles nunca deveriam caminhar com você neste novo tempo. Deus está removendo as vozes erradas para abrir espaço para as certas. Esta poda é dolorosa sim, mas também é necessária, pois a promessa que vem para você é pura demais para ser manchada por inveja ou falsa lealdade. Amado, há uma herança esperando por você, não apenas material, mas espiritual. As orações do seu filho abriram um cofre no céu, e dentro desse cofre há bênçãos guardadas em seu nome. Algumas dessas bênçãos pertencem a gerações anteriores a você que nunca puderam recebê-las. Mas porque você perseverou, porque você não desistiu, porque as orações do seu filho tocaram o céu, essas bênçãos estão sendo liberadas em suas mãos. Você não está recebendo apenas para si mesmo, mas para sua linhagem. As correntes da demora estão se quebrando e o dilúvio de restauração não vai parar em você. Ele fluirá para seus filhos e para os filhos deles e se tornará um rio que não pode secar. Meu amado, Deus está alinhando sinais em seu caminho para lhe mostrar que o avanço é real. Preste atenção aos padrões que você vê. Preste atenção às palavras que se repetem. Preste atenção aos números que aparecem mais de uma vez. Estas não são coincidências. São a maneira do céu dizer: estou aqui, estou falando, estou me movendo. Quando você os vir, sussurre: eu recebo. Esse simples ato de concordância abrirá ainda mais o fluxo. Não duvide, não descarte, não ignore. Estes pequenos sinais são o começo de um poderoso testemunho. Amado, o Espírito diz que você também deve preparar seu coração. A bênção que está vindo exigirá espaço. Solte a amargura que você carregou. Solte a raiva que se agarrou a você de velhas traições. Solte o medo que lhe disse que o futuro seria como o passado. Você não pode entrar no novo tempo carregando o peso de ontem. Miguel diz: deixe isso para trás agora, pois suas mãos devem estar vazias para receber o que o céu está dando. No momento em que você soltar, você se sentirá mais leve, mais livre, mais aberto. E quando a bênção chegar, você estará pronto para segurá-la sem medo de perdê-la. Amado, você está prestes a rir de novo. Este riso não será forçado, nem será breve. Virá de dentro de você como uma fonte jorrando de terra seca. Surpreenderá até você, pois faz tanto tempo que a alegria não parecia natural. Mas Deus diz que seu tempo de luto acabou. Suas cinzas estão sendo trocadas por beleza. Sua tristeza está sendo retirada por vestes de louvor. E quando você rir, ecoará como prova de que a escuridão não venceu. Essa alegria marcará o ponto de virada, e aqueles ao seu redor saberão que Deus fez algo novo em você. Amado, permaneça atento e fiel. O inimigo não pode parar a bênção, mas tentará nublar sua visão. Ele tentará distraí-lo com barulho, com medo, com desânimo,
mas a espada de Miguel já atingiu seus planos. Fique na palavra, fique na promessa, fique neste fluxo de revelação. Não se afaste até que a última página desta mensagem tenha sido dita, pois as últimas palavras carregam a chave para a próxima porta. E quando essa porta se abrir, amado, ela nunca mais se fechará. Amado, você está prestes a rir de novo. Este riso não será forçado, nem será breve. Virá de dentro de você como uma fonte jorrando de terra seca. Surpreenderá até você, pois faz tanto tempo que a alegria não parecia natural. Mas Deus diz que seu tempo de luto acabou. Suas cinzas estão sendo trocadas por beleza. Sua tristeza está sendo retirada por vestes de louvor. E quando você rir, ecoará como prova de que a escuridão não venceu. Essa alegria marcará o ponto de virada, e aqueles ao seu redor saberão que Deus fez algo novo em você. Amado, permaneça atento e fiel. O inimigo não pode parar a bênção, mas tentará nublar sua visão. Ele tentará distraí-lo com barulho, com medo, com desânimo. Mas a espada de Miguel já atingiu seus planos. Fique na palavra, fique na promessa, fique neste fluxo de revelação. Não se afaste até que a última página desta mensagem tenha sido dita, pois as últimas palavras carregam a chave para a próxima porta. E quando essa porta se abrir, amado, ela nunca mais se fechará. Filho meu, a hora está mudando e você não deve perder o peso do que está acontecendo agora. O arcanjo Miguel se posta como um vigia nos portões do seu destino, e sua voz ecoa como um trovão pelo seu futuro. Ele diz: este tempo não terminará como começou. A tristeza não continuará. A demora não continuará. A traição não o envenenará mais. O que está à frente é solo sagrado, e os passos que você está prestes a dar não serão como os passos que você deu antes. Amado, é por isso que seu coração esteve inquieto. Por isso seu espírito se sentiu agitado. É porque o céu esteve preparando você para entrar em um capítulo que você nem sabia que estava escrito para você. Amado, as orações do seu filho não apenas o sustentaram, elas mudaram o curso de toda a sua história. Quando ele sussurrou seu nome diante de Deus, essas palavras se tornaram fogo sobre o altar. Elas iniciaram movimentos nos céus que você não podia ver. O que você pensou que era silêncio, na verdade, era estratégia. Enquanto você esperava, anjos estavam sendo posicionados. Enquanto você chorava, caminhos estavam sendo abertos. Enquanto você se sentia esquecido, os alicerces da sua bênção estavam sendo colocados. E agora os muros estão subindo, o telhado está sendo colocado, e o lar do seu milagre está pronto para ser revelado. Não duvide disso, pois mesmo agora os sinais começam a cercá-lo. Meu amado, ouça com atenção. A razão pela qual a guerra tem sido mais pesada neste tempo é porque o avanço está mais próximo do que nunca. O inimigo sabe que não pode parar o que está vindo, mas ele esperava enfraquecê-lo antes que você o alcançasse. Ele esperava cegá-lo para que você não reconhecesse o milagre quando ele chegasse. Mas Miguel diz que o véu está se levantando. As escamas estão caindo. A clareza está voltando. Você não vai perdê-lo. Você não vai ignorá-lo. Você não passará por ele. Aquilo pelo qual você esteve orando estará diante de você, e seu espírito saberá que esta é a resposta. Amado filho, Deus diz que não está apenas lhe dando respostas, Ele está lhe dando vindicação. Houve vozes que riram da sua dor. Houve pessoas que o julgaram em seu silêncio. Elas pensaram que sua demora era evidência de sua fraqueza. Mas Deus diz: prepararei uma mesa diante de ti na presença dos teus inimigos. Eu o coroarei onde um dia zombaram de você. Eu o levantarei onde um dia tentaram derrubá-lo. E quando a bênção chegar, será tão visível, tão inegável, que até mesmo os seus inimigos serão forçados a admitir: a mão de Deus tocou este aqui. Amado, você também deve preparar sua mente, pois esta bênção não se parecerá com nada que você conheceu antes. Ela não se encaixará nos padrões do seu passado. Ela não virá da maneira que você esperava. Será nova, será fresca, será santa. Não tente compará-la com tempos antigos. Não tente medi-la pelo que você perdeu. Porque Deus diz:
Estou fazendo uma coisa nova e ela brotará de repente. O velho não pode contê-la. O passado não pode defini-la. Apenas a fé pode recebê-la. Meu amado, esta palavra é urgente. Tenha cuidado com quem você compartilha a sua visão. Nem todo ouvido pode carregar sua promessa. Nem todo coração pode celebrar seu avanço. Miguel diz: guarde sua promessa até que ela nasça completamente. Não a entregue àqueles que a pisoteariam. Não a revele àqueles que a distorceriam. Espere até que o fruto seja visível e então deixe que ele fale por si mesmo. Seu milagre será seu testemunho e ninguém poderá discutir com o que vê. Amado, este também é um tempo de restauração em seu espírito. Por tempo demais, você carregou feridas que ninguém mais podia ver. Sorrisos escondiam o peso que você suportava, mas por dentro você estava sofrendo. Você se perguntou se a cura era possível, se a alegria poderia voltar algum dia, se a paz poderia durar. Mas Deus diz: estou curando as feridas, estou restaurando a alma, estou soprando vida no que estava quebrado. Você não terá apenas bênçãos externas, você terá liberdade interna. O peso será levantado, os pesadelos terminarão, o medo desaparecerá, e em seu lugar a alegria crescerá como um rio que não pode ser parado. Amado, procure pelos três, procure pelas repetições repentinas, procure pelas confirmações que aparecem quando você menos espera. Estes não são acidentes, são sinais de que o céu está perto. Miguel diz: eu não o deixarei andar cego, deixarei marcadores na estrada. Siga-os e você chegará ao destino preparado para você. Cada sinal é um sussurro, cada confirmação é uma pegada da presença de Deus. E quando você olhar para trás, verá que todo o caminho estava repleto delas. Filho meu, a mudança na qual você está entrando não é apenas para você, é para a sua família, é para a sua linhagem, é para as gerações que ainda virão. As correntes que se quebraram neste tempo nunca serão reconstruídas. As maldições que terminaram nesta hora não retornarão. As bênçãos que fluem agora continuarão além de você. É por isso que foi tão difícil, porque não era apenas sobre sua vida, era sobre as vidas daqueles conectados a você. Sua resistência destrancou portas para muitos e sua fé construiu um alicerce para outros se apoiarem. O céu o chama não apenas de escolhido, mas de nomeado. Amado, deixe esta verdade final penetrar profundamente. A espera está terminando. O desenrolar começou. Não o apresse, não duvide dele, não o tema. Permaneça presente, continue acreditando. Fique pronto. Miguel diz: levante sua cabeça, pois a sua redenção se aproxima. E quando a bênção chegar, ela não sussurrará, ela rugirá, ela não pingará, ela inundará, ela não passará rapidamente, ela perdurará. Pois este é o tempo da restauração, e aquele que orou por você verá a resposta com os próprios olhos.